Bom dia, irmãos! Essa é a segunda aula da revista de Romanos. Na primeira aula, o irmão Renan já deu uma introdução sobre o livro e sobre o período e também sobre a cidade de Roma. Nessa aula, a gente vai adentrar um pouco ao início do livro. Essa aula ela tem como título Paulo e o Evangelho. O começo do livro de Romanos, Paulo escreve tentando criar uma relação pessoal com os cristãos que estavam em Roma. É importante a gente pensar que Paulo, ele mesmo diz, ele pregava para os gentios. Então Paulo ele não prega tanto em Jerusalém, só no começo da vida cristã dele. Depois ele faz as suas viagens missionárias, onde ele vai para Grécia, províncias da cidade menor, região da Macedônia também. Então ele prega para gentios, assim como ele mesmo diz. Apesar de ele pregar para gentios, ele não foi para Roma. Ele queria ir até Roma. Roma já tinha os cristãos, tanto é que ele escreve o livro para eles. Essa igreja de Roma começou através de outros cristãos, mas não de Paulo. E Paulo queria visitar eles, queria dar uma orientação para eles, orientação teológica, inclusive, O livro de Romanos é um livro teológico, Então, Paulo ele tenta se apresentar para esses cristãos. Então, o primeiro versículo do capítulo 1, ele diz: Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Então ele começa com uma apresentação. Nesse primeiro trecho, que vai até o versículo 6 ou 7, a gente vai notar que ele vai usar muitas palavras. Eu, meu, Então o versículo 1 tem lá, eu, Paulo, Deus me chamou. No versículo 5 diz assim, por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo. E no 7 ele fala, por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma. Então ele quer criar uma relação pessoal, de apresentação, também de intimidade, com esses cristãos que estavam lá, que provavelmente eram cristãos que não conheciam pessoalmente Paulo, visto que ele não tinha ido a Roma até esse momento que ele escreveu a carta aos Romanos. Então nesse primeiro trecho a gente tem algumas características do remetente. Quem escreveu a carta, quem é o remetente dessa carta é Paulo. Então uma característica é que ele é servo. Então fala lá, eu, Paulo, servo de Cristo. A palavra servo para a gente talvez não signifique tanta coisa hoje. Mas quando a gente parar para pensar na época, é mais uma semelhança, algo parecido com escravo. Então eu, escravo de Jesus, prisioneiro de Jesus. E Paulo falava isso com orgulho, com a felicidade e com a alegria. A gente, pensando nesse ponto, a gente vê que Paulo era um missionário, uma pessoa que estava feliz em pregar o Evangelho. Então ele era um servo. Ele fala que ele era apóstolo. Então fala no versículo 1 ainda, Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo. Apóstolo são pessoas que foram chamadas pessoalmente por Deus. E a gente vai ter lá em Atos o relato de Paulo, do encontro de Paulo com Jesus, na qual ele é chamado por Jesus. Então, o apóstolo era uma pessoa chamada diretamente por Jesus. E ele fala que ele é separado. Então, ele fala que ele é uma pessoa que foi determinada, uma pessoa que foi direcionada para realizar essa missão de pregar o Evangelho. São características dele, uma forma dele se apresentar. Ele também vai falar sobre o Evangelho de Deus. Então, a gente vai ter lá no versículo 2. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus. Boa notícia, Evangelho, ok? Boa notícia igual Evangelho. Por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Então ele vai dizer que o Evangelho, que é essa boa notícia, ela foi prometida no Antigo Testamento. Então ele está dando uma introdução, ele está falando que o que ele vai dizer é o que já foi prometido no Antigo Testamento. Ele vai falar que o Evangelho é o Evangelho da encarnação do Filho de Deus e é o Evangelho da ressurreição. Então está lá no verso 3 e verso 4. Ela, a boa notícia, ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual como ser humano foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Então ele vai falar que Jesus é a encarnação de Deus, é o Deus aqui na Terra, é o Deus humano. Ele vai dizer que a prova disso é a ressurreição de Jesus. Nesses versículos iniciais, Paulo também vai falar sobre o seu apostolado. Então está lá em Romanos, versículo 5 e versículo 6, do capítulo 1. Por meio de Cristo,
Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo, para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Então ele vai falar que a origem do apostolado é Jesus Cristo. Ele vai falar que o objetivo é despertar a obediência através da fé. Ele vai falar que o alcance do apostolado é todos os gentios. E aí está incluído também os cristãos que estão em Roma. Lembrando que gentios é todo aquele que não é judeu. Continuando a partir do verso 6, Paulo vai fazer uma reverência aos cristãos romanos. E depois do verso 6, ele vai citar 3 características daqueles cristãos. Então diz assim, verso 6, a parte B. A quem Deus, ou seja, aqueles cristãos, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Então temos aí 3 características. A primeira, que está no verso 6, chamados por Jesus Cristo. A segunda é amados por Deus. Diz lá, todos vocês a quem Deus ama. E a terceira é chamados para serem santos, ou, como diz a minha versão aqui, para serem como Deus, povo de Deus, separados, santos. Diz aqui no verso 7, a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Então Paulo, aqui nesse trecho, está citando 3 características dos cristãos romanos. E em seguida, a gente vai ver que ele agradece por esses irmãos. E ele anuncia a visita dele para aquela comunidade ali. No verso 8, diz assim, em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Então Paulo está contente. A gente tem que imaginar que é uma época que o cristianismo está começando. Tem que ter muita coragem para falar de Jesus. E Paulo está contente, porque em outros lugares daquela região, ou daqueles países, se ouve falar sobre os cristãos romanos. Então Paulo está contente porque eles têm coragem, eles têm fé. No verso 9, vai mostrar que ele faz uma intercessão, ou seja, ele ora a Deus por aquela comunidade. Diz assim, eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Então, Paulo está contente, porque essa comunidade é uma comunidade que tem se demonstrado abençoada, que tem muita fé. Paulo está contente, ora por eles, para que eles permaneçam nessa fé, mas também ora para que Paulo possa conhecer esses cristãos. Novamente, a gente tem que pensar que é uma situação em que você, por vezes, vive no meio de estranhos. Você vive dentro de uma outra comunidade. Então, Paulo, ele quer muito encontrar com os cristãos. Então, sempre que ele vai para uma cidade X ou Y, a gente vai ver que ele encontra os cristãos ali daquela cidade, fica com eles e mora com eles e se apega a eles, e chora junto com eles, se alegra junto com eles. E Paulo também quer fazer isso com aquela comunidade cristã lá em Roma. E por último, no versículo 11, ele vai falar o motivo da visita dele para aquele pessoal de Roma. Diz assim, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. E no verso 12, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Então Paulo quer chegar lá, naquela comunidade, e quer falar sobre as bênçãos espirituais, sobre o que ele enfrentou e sobre o que ele superou nas viagens missionárias e nos encontros que ele teve nas outras cidades. Mas o verso 12, para mim, parece que ele dá uma correção, uma leve correção ali, para não parecer algo soberbo, talvez. Então ele diz, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Então a finalidade da visita é o quê? É chegar lá e falar das vitórias que ele teve, das batalhas que ele teve, de tudo que ele passou até ali, e para que isso motive eles. Mas ele não quer que ele falar ali seja visto como algo orgulhoso, ou algo soberbo. Ele também quer que as pessoas de lá compartilhem com ele. Então fala lá no verso 12, para que nos animemos uns aos outros, por meio da fé que vocês e eu temos. Então ele quer que as pessoas compartilhem, para que ele também fique feliz com isso. E por fim, Paulo vai fazer algumas afirmações teológicas que são base para a nossa igreja, e para o protestantismo e para o cristianismo de uma forma geral, que é o que é o Evangelho.
Paulo ele vai dizer, no verso 14, 15, 16, algumas afirmações que deveriam estar sempre dentro das nossas igrejas. Então diz assim, Romanos 1, 14. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. A palavra-chave aqui, no verso 14, é dever. Paulo está dizendo que eu estou em dívida, eu estou devendo, eu sou um devedor. Então ele fala, é meu dever. Verso 15 diz, é por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Ele está dizendo, eu quero, eu estou disposto, eu estou com disposição, eu estou afim. Versículo 16 diz assim, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Então Paulo está dizendo, eu estou em dívida. A revista traz até um exemplo interessante. Se você parar para pensar numa epidemia, ou uma pandemia, né, que é o que a gente está vivendo hoje, vamos supor que determinada farmacêutica, ou determinado governo, ou determinado cientista descubra a cura, uma vacina lá. Esse cientista, esse governo, ou essa farmacêutica, pega essa cura e guarda numa gaveta e esconde, não fala para ninguém que ela descobriu a cura para essa doença. Então, o que essa pessoa está fazendo? Está matando milhares de vidas. Então Paulo está dizendo, eu tenho uma dívida, eu recebi o Evangelho. Lembrando sempre que Evangelho, a tradução é boa notícia, né? Então eu recebi essa boa notícia, de que Jesus é a salvação, de que Jesus é Filho de Deus. Eu recebi isso. E então eu estou em dívida com o mundo. Com o mundo, na visão de Paulo, ele pode falar isso, com o mundo. Talvez a gente tenha que pensar de uma forma menor, pelo menos eu utilizando eu mesmo como exemplo. Eu tenho que pensar na minha comunidade, na minha família, nas pessoas próximas a mim. Então eu estou em dívida. Ele também fala, eu estou disposto. E essa é uma palavra que a gente tem ouvido cada vez menos, infelizmente, né? Então, quando a gente está na igreja ou está numa determinada situação, e isso serve para mim também, né? Às vezes se pergunta, mas quem está disposto a fazer isso daqui? Ou quem está disposto a se oferecer para fazer aquilo lá? E aí eu não falo nada, e muitas pessoas não falam nada, e poxa, Paulo está dizendo, eu estou disposto, eu quero, eu vou. E por último, eu não me envergonho. Está lá no verso 16, eu não me envergonho do Evangelho. A revista vai dizer, e eu acho que é interessante a gente ressaltar esse ponto, por vezes você se declarar cristão, você falar que você é cristão, vai te expor ao ridículo, vai te expor a um certo constrangimento. Talvez pela forma como os cristãos são vistos, talvez pela forma como as igrejas agem hoje, né? Com certeza não é pela forma como Jesus agiu naquela época, né? Que ele foi morto e ressuscitou. Então a gente acaba se envergonhando de algo que a gente não deveria se envergonhar, né? E é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então Paulo coloca 3 pilares aí. Eu estou em dívida, eu estou disposto e eu não me envergonho. Pelo contrário, eu tenho orgulho disso, né? E aí ele vai dizer que o Evangelho é uma dívida para com o mundo. E ele vai dizer no verso 17 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Diz assim o verso 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Então Paulo dá uma introdução aí sobre o que ele vai falar na carta. Ele fala sobre ele, fala sobre os romanos e fala sobre esse mistério, né? Esse mistério que a gente vai desenvolver nas próximas aulas, que é o Evangelho, né? Essa boa notícia, né? Quem é essa pessoa, esse Jesus Cristo, o que é a diretriz dele para as nossas vidas, o que é obedecer ele, o que é a obediência pela fé, e a gente vai seguindo aí nesse caminho. Muito obrigado, bom dia, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.